Olá pessoal, bom dia! Esse vídeo vai então com uma resposta para uma pessoa que me escreveu, dando uma sugestão de vídeo e pedindo ajuda ao mesmo tempo. Essa pessoa, ela relata que ela tenta colocar em prática a questão da lei da atração, ela tenta mudar os pensamentos dela e, acima de tudo, ela tenta não pensar os pensamentos ruins e ela não consegue. E ela se sente frustrada porque ela não consegue colocar em prática tudo aquilo no que ela acredita e aquilo que ela sabe que é o que verdadeiramente funcionaria para ela. Então eu resolvi gravar esse vídeo explicando algumas técnicas simples e tentando explicar também um pouco de como é que a coisa funciona, né? Porque por mais que eu já tenha gravado alguns vídeos falando sobre lei da atração, as pessoas ainda têm muita dúvida e ficam insistindo muito nessa questão dos pensamentos, né? No quanto que tenta pensar positivo, no tanto que tenta não pensar negativo. Então esse vídeo vai para desmistificar um pouco essa questão do pensar versus não pensar. Então vamos supor que, né, você esteja caminhando pela rua, indo fazer algum compromisso seu da sua vida diária, quando de repente você é invadido por um pensamento negativo, né? A gente acha que isso acontece de repente, né? A gente acha que isso acontece sem que tenha existido um gatilho, né, para esse pensamento acontecer. E não é exatamente assim que a coisa realmente acontece, né? Sempre existe um gatilho. É muito interessante a gente descobrir qual é esse gatilho, o gatilho que desencadeia uma sucessão de pensamentos de teor negativo e que aí os pensamentos geram imagens e essas imagens causam sentimentos ruins. Mas independentemente da gente descobrir quais são esses gatilhos ou não, tem como a gente entender como acontece o processo. Então, toda vez que a gente recebe um estímulo do meio, e esse estímulo do meio pode ser alguma coisa que a gente ouve, pode ser uma cena que a gente vê, pode ser uma lembrança, uma música que a gente escuta, um cheiro, pode ser qualquer coisa que seja apreendida pelos 5 sentidos. Na verdade, não exatamente apenas pelos 5 sentidos, porque eu acho que existe um componente intuitivo, um componente energético que também é envolvido nesse processo, mas eu estou aqui dando a explicação de até onde os nossos cientistas chegaram na compreensão de como acontecem esses pensamentos. A gente recebe esse estímulo, que pode ser um cheiro, pode ser uma música, pode ser algo que a gente vê, ou pode ser uma frase que a gente ouve, e esse estímulo, ele atinge uma região do nosso cérebro chamado de amígdala cerebral, né? A amígdala, ela faz parte do sistema límbico, que é uma estrutura cerebral que foi desenvolvida ao longo dos milênios e que está intimamente relacionada com as nossas emoções. Então, a partir do momento em que as amígdalas cerebrais, elas recebem esse estímulo, né, esse estímulo através dos 5 sentidos, a amígdala cerebral, ela mais do que depressa, ela abre ali, como se fosse quando você vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia, sabe? Que você foi assaltado ou alguma coisa assim, que você tem aquele livrinho de fotos dos criminosos. A amígdala cerebral, ela faz mais ou menos a mesma coisa. Ela começa a buscar referências em relação àquilo que ela está recebendo como estímulo, né? E é aí que entra aquele famoso amiguinho ou inimiguinho, que é o sistema de crenças, né? Então, a gente tem dados, né, de pesquisas que foram conduzidas de que crianças que nasceram em lares desestruturados, elas têm a tendência a terem respostas muito mais negativas em relação às coisas do que crianças que cresceram em lares harmoniosos. Porque o sistema de crenças, porque esse registro, né, essa database, né, banco de dados que a amígdala para checar e para verificar, ela tem elementos muito negativos, né? Então, a amígdala, ela vai lá e fica procurando nesse banco de dados alguma coisa que se relacione com esse estímulo e ela encontra alguma coisa.
geralmente negativa. Geralmente isso é uma coisa que realmente é uma necessidade nossa de transcender. O ser humano, a gente tende a buscar muito mais referências negativas, talvez por um mecanismo evolutivo que tenha saído aí, né, do que é adaptado, do que é adequado, de que a gente busca os exemplos negativos para não repetir os exemplos negativos. Aí é um tema para um outro vídeo, mas o fato é que a amígdala ela vai lá e busca. E sendo o caso de uma pessoa que tem experiências negativas muito mais do que experiências positivas, uma pessoa que é muito mais pessimista do que otimista, uma pessoa que tem um componente depressivo, porque a gente sabe que existe toda uma predisposição para isso, essa pessoa ela vai encontrar uma lembrança negativa. A partir do momento em que essa vozinha interna é ativada, que é o sistema de crenças, que vai te dizer, isso é ruim, isso não vai dar certo, ou então lembrar, né? Ou então projetar. A gente tem então um filme que é projetado na nossa mente de uma coisa dando errado, de um relacionamento acabando, da gente sendo sujeitado a uma exposição social digna de embaraço, de vergonha, ou então que a reunião para a qual você está caminhando na rua não vai dar certo, e que você vai se endividar, e que você não vai ter como pagar suas contas. E aí, essa imagem, né? Porque o nosso cérebro, as nossas emoções, elas funcionam através de imagens. Através dessa imagem que é projetada, você tem um sentimento. Esse sentimento, ele é... assim, na verdade, o pensamento ele já é uma coisa automática, não depende tanto da gente, porque é uma rede neuronal que é ativada diante dessa questão da amígdala, dessa percepção da amígdala, é uma questão cerebral, né? A gente tem aí hormônios sendo secretados, o cortisol, a noradrenalina, que realmente geram essa ansiedade, geram as imagens negativas, e diante dessas imagens negativas a gente se identifica com elas e a gente tem um sentimento. E esse sentimento é um sentimento ruim. O sentimento que causa uma alteração vibracional no nosso campo energético. Uma alteração no nosso campo eletromagnético. E essa alteração no nosso campo eletromagnético vai pela lei da atração, que é uma, gente, das 12 leis universais. Eu vou gravar um vídeo, se Deus quiser, ainda hoje sobre isso, porque as pessoas falam muito da lei da atração, mas esquecem das outras 11. É uma só entre 12. Pela lei da atração, semelhante atrai semelhante. Então você vai ser atraído por pessoas, coisas ou situações que tenham a mesma vibração energética e vai atrair para si mesmo da mesma forma coisas, pessoas ou situações que vibrem a mesma coisa que você. Então, como interromper esse processo, né? Quando você estiver diante de um pensamento negativo, a última coisa que você deve fazer é tentar não pensar no que você já está pensando. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês agora. Eu quero que vocês não pensem, vejam bem, obedeçam-me agora. Não pensem num elefante laranja de bolinhas verdes usando um saiote azul turquesa. Não pensem. Proibido. Não tem como vocês estão pensando num elefante laranja de bolinhas verdes e de saiote azul turquesa, porque o cérebro não reconhece o não. A partir do momento em que você tenta não ter um pensamento negativo, você está vibrando energeticamente no seu campo eletromagnético este pensamento negativo. Então a saída não é impedir o pensamento de acontecer. A saída é substituir a vibração por outra. Como? Segredo. O truque é uma técnica, né? Que em inglês essa técnica se chama stop, né? Porque são 4 passos e cada passo tá ligado a uma letra da palavra stop, né? Então eu vou falar em português, não vai ser o mesmo efeito, mas a gente serve. O importante é funcionar. Então a primeira coisa é stop, pare, S, né? Da palavra stop, pare. Grite um não gigantesco dentro da sua cabeça. Se você puder falar em voz alta, se você estiver andando na rua e as pessoas forem te achar louca, ou se você não estiver sozinha num ambiente, não grite em voz alta, porque pode piorar a sua situação. Mas grite internamente dentro da sua cabeça esse não. Para.
agora, nesse minuto, interrompe esse ciclo que começa e a gente se identifica com os nossos pensamentos e a gente começa a acreditar que aquela imagem que a nossa amígdala ajudou a projetar na nossa mente é real. E a gente se perde nisso. Então a primeira coisa é, por favor, pare agora. Nesse minuto, interrompa esse ciclo de pensamentos. Segundo, take a deep breath, né? Então o T da palavra stop. Inspire profundamente, né? Respira. Se você puder parar no meio da sua caminhada, no meio da rua, pare, inspire profundamente, sinta a sua respiração, conecte-se com a sua respiração, perceba os seus pulmões se enchendo de ar. Quando a gente fica ansioso, a gente tende a superficializar a nossa respiração. E essa falta de oxigenação, essa falta de aporte de oxigênio para o nosso sangue, ele induz um estado de ansiedade ainda mais exacerbado. Então, quando for assim, para e respira. Dá uma respiração bem profunda e a gente vai para o passo 3, que em inglês seria o observe, né? Observe o meio à sua volta, né? Olha onde você está. Se você estiver caminhando na rua, perceba as pessoas passando por você, os carros passando por você, os passarinhos voando no céu, né? Conecte-se com o seu momento atual. Porque a tendência é a gente acreditar que aquele filme que a nossa cabeça está projetando é real, mas ele não é. Não tem nada acontecendo, exceto dentro de você. Para, olha à sua volta, reconecte-se com o agora. E o que está acontecendo de errado? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, reconecte-se com o agora, observe, sinta a brisa batendo na sua pele, sinta eventualmente o sol batendo na sua pele, ouça o barulho das pessoas que passam caminhando, os passarinhos cantando no céu, o barulho dos carros ou alguma música que de repente ao longe você perceba que esteja tocando. Reconecte-se com o agora. E o quarto passo, praise yourself, o P da palavra stop, que é congratule-se. Perceba que você conseguiu interromper, mesmo que não tenha sido uma, oh meu Deus, que super interrupção, e você não voltou mais a pensar no assunto, talvez você volte a pensar no assunto, lembra? A ideia não é você não pensar no assunto, a ideia é você se reconectar com o que está evidentemente, né, acontecendo à sua volta, porque aquela imagem que a sua cabeça projetou não é real, é uma imagem, não se identifique com ela, se identifique com o que está acontecendo fora de você, reconecte-se com o agora e congratule-se por isso, parabenize-se por isso, certo? E aí, complementando então essa técnica do stop, outra coisa que você pode fazer é assim, e as pessoas acham estranho quando eu digo isso, porque parece egoísmo, eu sei, e na verdade não é egoísmo, é egocentrismo. Você é o centro do seu próprio universo e nada é mais importante do que você se sentir bem. Então, já que a questão é uma imagem que gera um sentimento, e um sentimento que gera uma alteração energética, uma vibração energética, vamos pular essa primeira etapa e vamos direto para a vibração energética. Siga o seu contentamento. Faça qualquer coisa que faça com que você se sinta bem. Pode ser você ligar para um amigo para jogar a conversa fora, pode ser você tomar um sorvete na padaria da esquina, pode ser você ouvir uma música que você goste. Aliás, gente, dançar é uma coisa incrível para você se reconectar com a sua própria energia, para você se conectar com o agora. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso, de dançar efetivamente. Dançar não importa onde, não importa como, não importa com quem, não importa quando. Dance, porque isso faz com que você libere a energia do seu corpo, com que você se conecte com o seu corpo, porque quando a gente tem esses pensamentos obsessivos, é como se a gente tivesse um corte na altura do pescoço e você vive dentro da sua cabeça. E quando você traz para o corpo, quando você dança, quando você se mexe, você está se reconectando com uma energia de uma polaridade diferente. A mente, ela tem uma polaridade mais yang, ela tem uma polaridade mais etérea. O corpo, ele tem uma polaridade mais yin, uma polaridade mais material, uma polaridade mais concreta. Então, quando a gente se sente dentro do nosso corpo, a gente está alterando a polaridade daquilo que a gente está vibrando, né?
Essa lei dos opostos também é outra das leis universais. Eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre isso, mas é isto o que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje a respeito de como interromper um ciclo de pensamentos negativos. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo não está assistindo no dia de hoje, então isso que eu vou dizer serve para quem assistir no dia de hoje, mas amanhã eu pretendo gravar um vídeo com um amigo meu, o Marcelo. O Marcelo, ele é meu instrutor de Baguazhang, que é uma arte marcial lá na Sociedade Taoísta aqui em São Paulo, e ele é um super estudioso dos astros e de astrologia chinesa, de taoísmo de um modo geral, e a gente pretende gravar um vídeo amanhã falando um pouco sobre assim na Terra como no céu e todas essas questões de astrológicas relacionadas ao ano de 2012, e então eu acho que vai ser um vídeo muito, muito, muito legal para todo mundo que se interessa por esses assuntos. E é isso, se você estiver vendo esse vídeo fora da ordem cronológica, procura na minha lista aqui no canal do YouTube esse vídeo com o Marcelo, que você vai encontrar e tenho certeza que vai ficar muito legal. Na verdade, eu acho que vai ser mais de um, porque duvido que a gente fale 15 minutos sobre o tema. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Qualquer dúvida, sugestões ou críticas, escrevam. Aceito sugestões de vídeo também. Gratidão pela atenção de vocês. Tenham todos um ótimo dia, um bom feriado para quem tem feriado amanhã e namastê. Até mais.